Me diz aí, você sabe quem são os 10 Umas mais fortes de Undead Unlucky? Pra você saber, esses 10 Umas têm habilidades bem diferentes do que você já viu em qualquer anime e mangá. E esses 10 são os que mais se destacou nesse universo, lutando contra os principais personagens. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar os 10 Umas mais fortes de Undead Unlucky. Só que antes disso eu vou te lembrar o que é um Uma, que é bem importante pra mim te explicar como cada um funciona. E gente, se inscreve aí porque a gente tá chegando a 10 mil inscritos, isso é absurdo, porque isso vai me dar mais gás pra continuar produzindo cada vez mais Undead Unlucky. Valeu, gente! Vamos lá, os Umas são basicamente criaturas criadas pelo deus de Undead Unlucky, que se divide em duas espécies, os Umas que são fenômenos e os Umas que são conceitos. E esses dois tipos carregam regras com eles, meio que eles são as regras. E essas regras que eles são afetam o planeta. Por exemplo, o Uma incendiário é um Uma fenômeno que quando ele foi colocado no planeta, começaram os incêndios. Mas tem uma curiosidade aqui, dependendo do Uma, ele pode ativar a regra dele e atingir alguém num raio de distância, e essa pessoa vai ser afetada por essa regra. Além disso tudo, eles também conseguem evoluir quanto mais eles usam a regra nas pessoas. É basicamente isso que vocês têm que saber dos Umas. Em 10º lugar, uma bomba. Uma bomba é o Uma que incorpora o conceito de bomba e dos explosivos, e todo o corpo dele é formado por várias bombas, mas o que chama mais atenção é a cabeça dele, que tem um formato de bomba relógio, e também a boca dele tá com explosivo. E como cada Uma tem a personalidade do que ele é, esse Uma gosta de explodir as coisas, mas o verdadeiro poder dele e por que ele tá aqui é que esse Uma é capaz de explodir qualquer coisa que ele toca, só que é uma explosão de dentro pra fora. E é quase certo que se o oponente não tiver uma resistência absurda, uma bomba vai ter vantagem se ele conseguir só relar. Em 9º lugar, Uma fatiador. O Uma fatiador é outro Uma que incorpora o conceito de fatiar, e a aparência dele é o que ele é. Ele é coberto por várias lâminas, o corpo dele é uma lâmina. E uma curiosidade é que ele tem uma pose fixa, com as duas mãos de lâmina cruzada e um corpo reto. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele tem muito orgulho da sua habilidade. E esse é o motivo dele estar aqui. Esse Uma consegue fatiar qualquer um em alta velocidade. Ele simplesmente corta tudo que está pela frente. Pode ser alguma coisa resistente ou não. Então para tancar esse Uma tem que ser alguém com um corpo impenetrável. Em 8º lugar, Uma verão. Uma verão é um dos 4 reis das estações e ele é um Uma do tipo fenômeno, já que ele incorpora o próprio verão. Na primeira forma dele, ele parece com uma concha rachada, e nessa forma ele não é muito perigoso. O verão meio que tem vários subcorpos que ele espalha para procurar locais que tem combustível e pólvora para ele consumir e se fortalecer. Só que depois que ele se alimenta disso, ele passa para fase 2, que aí ele meio que se transforma num dragão de fogos de artifício, com um tamanho gigante e com a casca dele muito resistente. E pode parecer inofensivo, mas a principal habilidade dele é lançar bombas de fogos de artifícios que explodem e tem o potencial para destruir qualquer construção pela frente. E no mangá também foi falado que entre os 4 estações, ele é o que tem o maior poder de ataque, que só não coloca ele mais pra frente no ranking porque ele não teve muitos feitos. Em 7º lugar, Uma deteorização. Uma deteorização é uma que incorpora o fenômeno de deteorização, que são as coisas que vão acabando. Ele é uma criatura humanoide, mas tem uma coisa interessante aqui que eu vou te contar mais pra frente. Primeiro, a habilidade central dele tem a ver com deteorização. Qualquer um que entra no raio de distância que a regra dele atinge, simplesmente vai se acabar. Só que acabar com seres vivos é mais difícil do que coisas inanimadas. É por isso que o deteorização coloca um relógio no corpo das pessoas que fica aparecendo só um número, e quando esse número chega a 0, essa pessoa vira um zumbi. E agora que chega a surpresa, Uma deteorização já chegou na fase 2 e nessa fase ele se transforma e fica mais forte, além de poder voar agora. Mas nessa fase 2 ele consegue disparar laser que desintegra qualquer coisa que não for resistente, além de poder se regenerar, pode ser alguma parte do corpo ou até o corpo inteiro. Mas claro, se o núcleo estiver intacto. Então esse Uma chega a ser quase perfeito, tanto em relação a ataque quanto em defesa. Em 6º lugar, Uma incendiário. O Uma incendiário foi um dos Umas mais importantes nos primeiros arcos, e isso por causa da força dele. Ele foi usado muito contra os Negators e deu muito trabalho. E ele é o Uma do tipo fenômeno de queimar.
E esse aqui é bem parecido com o Deteorização. Ele é um monstro gigante, só que ele tá coberto de fogo e magma em volta dele. E o que faz dele superior a todos os que tá atrás dele é a habilidade de gerar e controlar fogo ao redor do próprio corpo. Parece clichê e mas a potência do fogo que ele solta é absurda. Quase ninguém consegue chegar perto dele sem sair queimado. Então isso também serve como uma defesa para o oponente não atacar de perto. E mesmo que ele consiga atacar de alguma forma, o Uma Incendiário tem uma resistência absurda por ter um corpo coberto de lava e fogo. Em relação ao ataque, ele pode disparar rajadas de fogo pela boca, pelos braços, e se atingir é só um abraço. Em quinto lugar, Uma Outono. O Uma Outono é um dos 4 reis da estação e ele representa o outono. E uma curiosidade é que ele parece muito com um inseto gigante com várias garras. E essas garras são bem importantes aqui. Mas antes de falar o porquê ele tá nessa colocação, uma coisa interessante de saber é que ele gosta muito de histórias. E ele consegue elas das pessoas e tem uma forma bem diferente para isso. Primeiro que o Uma Outono, quando ele acerta qualquer um com as garras dele, o corpo dessa pessoa começa a se transformar em livros, que é aí que ele pode ler as histórias dessa pessoa. E é um ataque bem forte, só um arranhão e já era. Além das garras ser super forte, ele consegue não só transformar as pessoas em livro, mas qualquer coisa que ele tocar com a garra. E ainda por cima, se o Outono receber qualquer ataque muito forte, e aqui eu tô dizendo os ataques, por exemplo, do End e do Hip, o Outono consegue se defender por causa da armadura que ele tem no próprio corpo. Tipo, o corpo dele é uma armadura. Então, tanto em ataque quanto em defesa, esse Uma é absurdo. Em quarto lugar, Uma Primavera. E aqui tem o Uma que mais se destacou em Undead Unlucky. Ele é o Uma Fenômeno da Primavera e tem a aparência de um humanoide com a cara que parece uma máscara. Mas o que realmente chama atenção no Primavera é as habilidades diferentes que ele tem. Primeiro que ele tem uma personalidade de ficar brincando, por isso ele usa jogos para derrotar os seus oponentes. Mas antes disso, o Primavera tem uma habilidade que tem relação com o nome dele. Ele pode transformar humanos em cerejeiras. Isso acontece quando uma pessoa toca ou é atingida por uma pétala de cerejeira. E outro jeito é ficar mais de 30 minutos no raio de território que a regra dele atinge. Nesses dois casos, o oponente vai virar cerejeira. E agora a habilidade mais diferente dele, ele carrega vários brinquedos para jogar contra o oponente, mas ele também pode jogar sozinho. E em cada jogo ele faz tipo uma aposta, e se ele ganhar, ele ganha o que ele apostou. Por exemplo, tá vindo uma bomba contra ele, ele pega o dado e faz uma aposta com ele mesmo. Se cair par, ele perde, e se cair ímpar, ele ganha. Se ele perder, ele vai receber essa bomba, mas se ele ganhar, ele vai ficar com o que o oponente mais valoriza nessa situação, ou seja, a bomba. E com isso, se ele ganhar, a bomba é desativada porque agora ela é dele. Mas isso é só se ele conseguir ganhar no jogo. E é quase certeza que ele vai ganhar, mas essa habilidade pode ser usada para muito mais coisas. Ele basicamente consegue roubar as coisas que você mais valoriza por meio de uma aposta de jogo. A outra é quando o Primavera aposta contra alguém que quer derrotar ele, e aqui é a mesma coisa, ele aposta alguma coisa e é quase certeza que ele vai ganhar. Além da terceira forma do Primavera, que aumenta todas essas habilidades que ele tem, e agora ele também consegue controlar as pétalas para fazer um ataque direto no oponente. E uma coisa interessante é que enquanto o Primavera estiver jogando contra alguém, ninguém consegue atrapalhar, mesmo que alguém ataque ele, o ataque não vai funcionar, e isso é outro ponto forte dele. Porque quem entra numa aposta com ele é só os dois, e o Primavera vai vencer. Em terceiro lugar, Uma Fantasma. O Uma Fantasma é um Uma do tipo conceito e incorpora o conceito de fantasma. E ele é um Uma complicado para falar se ele é forte ou não, isso porque vai depender de um fator importante, mas mesmo assim eu coloquei ele aqui. O fantasma basicamente tem a habilidade de não ser acertado, já que ele é um fantasma, além de poder voar. Só que o que chama mais atenção é a segunda fase dele, onde ele possui alguma pessoa e a partir disso ele consegue ficar sólido e também ser um fantasma, que ajuda numa luta, porque ele nunca vai receber um ataque estando como um fantasma e ele pode atacar ficando sólido. Só que a habilidade mais apelona dele é quando ele usa a foice para cortar almas. Meio que com essa foice o fantasma consegue separar a alma não só da pessoa inteira, ele consegue acertar os pés, por exemplo, e quando isso acontece, os pés da pessoa é imobilizado, porque a alma do pé foi tirada. Isso tudo é por causa da interpretação que o fantasma fez com a regra dele. E claro, ele também consegue simplesmente acertar a foice na pessoa por completo e tirar a alma dela. Esse seria o poder máximo dele, e isso numa luta é quase impossível de vencer.
A única fraqueza é se ele enfrentar uma pessoa que saiba usar o corpo astral. Em segundo lugar, Uma Selo. Uma Selo incorpora o conceito de selo. E parece que não é muita coisa, mas esse Uma, pra mim, tem um dos poderes mais apelões de toda a obra. Ele tem a aparência de um humano, só que ele tá coberto de selos. E aqui que vem o poder deles, alguns selos estão soltos. E tem um motivo, ele controla os selos para prender os Negators ou outros Umas. E aqui vem a habilidade dele, quando ele prende, ele sela esse Negator ou Uma dentro dele. E o Uma Selo consegue usar as habilidades de quem ele selou. É basicamente isso, não é igual o do Billy que ele precisa estar na presença para copiar o poder do oponente dele. O Uma Selo, depois que ele sela o Negator ou Uma, ele sempre vai conseguir usar esse poder. E isso só aumenta o arsenal dele, para poder escolher qualquer habilidade contra um adversário diferente. Isso dá muita vantagem para ele numa luta. Em primeiro lugar, Uma Doença. Uma Doença é o Uma que incorpora a própria doença. E esse Uma é diferente dos outros por causa da regra dele. Ele é uma das regras fundamentais do planeta. A 10ª regra, que quer dizer que ele é o 10º Uma mais forte, segundo o mangá, porque essas regras são a base de todo o planeta. Mas tirando isso, a aparência do Uma Doença é bem normal, ele parece um ser humano comum, com cabelo comprido, só que no peito dele tem um X que representa o número da regra que ele é. E assim, pra mim, se no mangá não falasse que ele é uma regra fundamental, eu não colocaria ele aqui, mas o grande motivo dele estar aqui é por causa desse novo conceito que o mangá trouxe pra gente. Mas em relação a ele mesmo, Uma Doença se acha um maestro. Ele gosta das músicas que os humanos inventaram e até se acha superior a todos eles. Mas como ele é Uma Doença, a habilidade dele é deixar os humanos doentes. Onde ele fica, as pessoas que estão doentes pioram. Além de aparecer na forma humana, ele pode criar várias bolhas de sangue que aparecem nas costas dele e ele usa elas para perfurar as pessoas, e quando ele faz isso, ele consegue transformar as bolhas de sangue dele, atrás dele, em bocas, que ele também usa para atacar os oponentes. E uma curiosidade é que ele converte doenças das pessoas em poder para ele. Então, quanto mais pessoa tiver doente, ele consegue ficar mais forte. E contra a União, Uma Doença deixou quase todo mundo à beira da morte. Falando só assim, parece que ele não é mais forte que os outros, mas ele tem toda a capacidade de vencer qualquer um. Mas se tiver alguma lista diferente dos 10 mais fortes que eu fiz aqui, manda aí embaixo pra gente poder comparar, e também comenta aí qual desses Umas você achou mais da hora. Pra mim é o Primavera, não tem como, né? Não tem como. A história dele e como ele usa as habilidades é muito fora da curva. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho, porque aí você vai receber muito vídeo de Undead Unlucky aqui quase todo dia. Aqui você só vai ganhar, então ativa o sininho. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!